Você precisa assistir esse vídeo antes de contratar qualquer college aqui no Canadá. É muito comum as pessoas contratarem colleges aqui no Canadá sem terem qualquer estratégia de imigração, apenas por terem ouvido que é a forma mais fácil delas morarem aqui no Canadá. Geralmente, ao chegarem aqui no Canadá para começar o college, que elas ficam sabendo de inúmeras outras oportunidades que elas poderiam ter tentado ainda do Brasil para chegar aqui no Canadá e não necessariamente que elas precisariam do college para conseguir migrar, tá, Lúcia? Mas qual que é o problema da pessoa escolher o college? Não tem problema nenhum a pessoa optar pelo college sabendo das outras oportunidades. O que acontece é, a pessoa geralmente ela acaba optando pelo college sem conhecer o outro lado e com isso ela gasta muito mais dinheiro para chegar aqui no Canadá e muito mais tempo para ela imigrar, porque por outro lado, as outras oportunidades poderiam fazer com que ela economizasse dinheiro e tempo no plano de imigração. Um dos principais motivos é o medo do nível de inglês. Quantas histórias que você já ouviu de pessoas que acabam falando que elas não conseguem estudar inglês do Brasil? Na verdade, o que acontece é que muitas pessoas sequer tinham um plano de estudos de inglês para melhorar o nível, para então elas tentarem outras oportunidades. E muitas vezes o que acontece? O college ela acaba surgindo com uma solução mágica, que é o tal do Pathway, que é um curso de inglês oferecido pelo próprio college, que você pagando consegue concluir esse curso e então você consegue ingressar no college, não precisando necessariamente você estudar para os testes de proficiência, como o IELTS, Duolingo, qualquer outro teste que é aceito pelo college. Muitas vezes o próprio college, ele te cria um problema, que é o nível de inglês para você entrar no college, mas ele já te entrega a solução, que é o Pathway. Com isso, eles acabam sim recebendo muito dinheiro para você conseguir chegar aqui no Canadá para você estudar. No entanto, se você estudar, tiver um cronograma para você estudar inglês, você pode ainda no Brasil conseguir encontrar outras oportunidades para você chegar aqui no Canadá. Uma outra questão que é muito comum de acontecer é a pessoa ter medo de não conseguir emprego aqui no Canadá se ela não tiver o college. O que acontece é que muitas vezes as pessoas acreditam que o college ele é algo obrigatório para você conseguir entrar no mercado de trabalho, ou pior ainda, que a sua experiência profissional, que a sua qualificação profissional do Brasil, ela não é válida aqui no Canadá, e isso não é verdade. Muitas profissões aceitam a sua qualificação brasileira e com isso você consegue ingressar aqui no mercado de trabalho, muitas vezes em uma posição ainda maior que você tinha no Brasil. Mas para isso, obviamente, que você precisa ter outras qualificações, tal como um bom nível de inglês. Se você tem a sua formação no Brasil, se você tem experiência profissional do Brasil e um nível de inglês interessante, com toda a certeza, dependendo da sua área, você vai sim conseguir ingressar no mercado de trabalho aqui no Canadá sem precisar do college. Há ainda uma outra questão, que é a diferença entre o college e o mestrado. Muitas pessoas já têm uma qualificação educacional muito alta no Brasil e eles acabam ficando desconfortáveis com a opção do college. Contudo, por desconhecimento, eles acabam vindo por college ao invés de tentarem outras vias, como o mestrado, por exemplo. E, inclusive, o mestrado ele pode ser muito vantajoso para o seu plano de imigração. E muitas pessoas acabam falando sobre a questão do preço, né? Que às vezes o mestrado ele é mais caro que o college, mas não necessariamente. Tudo vai depender da região, da província que você escolher morar aqui no Canadá. Muitas vezes é mais fácil você conseguir uma bolsa de mestrado, uma bolsa de doutorado do que você imagina. Com isso, você não precisaria se preocupar com essa questão do college, esse orçamento gigantesco para você conseguir estudar aqui no Canadá por meio do college. Uma outra questão importantíssima, crucial, é que várias pessoas trabalham em áreas em demanda aqui no Canadá e elas não fazem nem ideia. Elas nunca pesquisaram sobre o mercado de trabalho, sobre as oportunidades de oferta
ofertas de emprego e acabam contratando college, sendo que se elas pesquisassem, se elas se dedicassem a isso, a conseguir uma oferta de trabalho ainda do Brasil, possivelmente elas chegariam aqui no Canadá com visto de trabalho válido. Com isso, elas trabalhariam um ano ali nessa empresa e depois disso eles conseguiriam aplicar para os programas de imigração. Eles não pagariam college para chegar aqui no Canadá e, diferentemente disso, eles estariam ganhando, trabalhando aqui no Canadá. Então, olha só a diferença. Tudo isso, se você se dedicar a conhecer um pouco mais sobre o mercado de trabalho canadense, saber como que funciona para você aplicar para essas vagas, então vale a pena você dedicar um pouquinho do seu tempo, estudar sobre isso, verificar se a sua área de trabalho é uma área em demanda aqui no país e das possibilidades de job offer. Inclusive, eu falei sobre isso em um vídeo aqui no canal, que é a forma mais fácil de você conseguir chegar aqui no Canadá. Vou deixar no card aqui em cima para você se inteirar um pouco mais sobre esse assunto e saber se a sua área é uma área em demanda aqui no Canadá. E a questão mais importante, na minha opinião, e que isso certamente vai fazer toda a diferença na sua jornada de imigração, é chegar aqui no Canadá já como residente permanente. Sim, você consegue chegar aqui no Canadá sendo residente permanente, que é um step, né? Um passo antes da cidadania canadense, sem nunca ter pisado aqui no Canadá. Você consegue fazer isso do Brasil sem nunca ter pisado aqui no Canadá. Muitas pessoas são elegíveis para esse processo, só que elas não fazem nem ideia. Elas nunca pesquisaram sobre isso, que é um dos mais importantes caminhos de imigração aqui do Canadá, que é o programa Express Entry. Ele é um programa federal, ele funciona como se fosse uma base de pontos. Você precisa colocar todas as suas informações num perfil, ele vai te dar uma pontuação e de tempos em tempos o governo acaba fazendo sorteios e essas pessoas que são convidadas nesse sorteio, elas conseguem aplicar para residência permanente de qualquer país sem nunca terem pisado aqui no Canadá. Obviamente que há vários passos que você precisa cumprir para isso acontecer, não é qualquer pessoa que é elegível, inclusive para você saber a sua elegibilidade, você precisa atender a 6 fatores. Eu falei sobre isso em um vídeo aqui no canal, vou deixar ele aqui em cima para você, é o passo a passo para você conseguir imigrar por esse programa federal. A partir do momento que você conhece a sua pontuação, você faz a simulação lá no site federal, você consegue colocar suas informações hoje e você consegue ver qual que é a sua pontuação. A partir disso, você consegue estudar quais foram os últimos sorteios para saber qual que é a sua real chance de ser chamado. Mas o que acontece? Se porventura a sua pontuação for baixa, você consegue ainda verificar quais critérios que você melhora no seu perfil para que talvez a sua pontuação fique o mais próximo possível dos últimos sorteios. E dessa forma, você consegue receber a sua residência permanente do Canadá ainda do Brasil. Com isso, obviamente, você acaba não precisando desprender de todo esse dinheiro para você fazer um college aqui no Canadá. E lembrando, tem college de vários tempos de duração, mas geralmente as pessoas acabam optando pelo college de 2 anos. Nenhum college é garantia de residência permanente aqui no Canadá. Mesmo quando você chegar aqui no país, você vai precisar cumprir alguns passos para então você conseguir aplicar para residência permanente. Então, na verdade, em muitos casos, para muitas pessoas, você apenas está postergando a sua aplicação para residência permanente, sendo que, dependendo da sua área de trabalho, dependendo do seu nível de inglês, dependendo da sua qualificação educacional, talvez você consiga, ainda no Brasil, se preparar de uma outra forma, uma forma mais barata de você chegar aqui no Canadá, não sendo necessariamente, obrigatoriamente, um college. Então tem vários vídeos aqui no canal com informações relevantes em relação a esse assunto e também, se você quer conhecer um pouco mais sobre o Canadá, tem vários outros vídeos falando sobre regiões aqui do país. E cada região, se você conhecê-las, com toda certeza você vai saber mais das oportunidades que podem ter em cada um desses lugares. Então é interessante você revisar todos esses pontos que eu falei para vocês, conhecer um pouco mais sobre as províncias do Canadá antes de você fazer um investimento tão grandioso
como é o college, porque há várias outras oportunidades de você conseguir chegar aqui no Canadá de forma legal e com um caminho viável para você conseguir se tornar um residente permanente. E eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se você tiver qualquer comentário, escreve aqui para mim, aqui embaixo, se você está passando por qualquer uma dessas etapas, seja do mercado de trabalho, seja melhorando o seu inglês, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de poder te responder. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós, se inscreve aqui no canal se você é novo, se você ainda não se inscreveu, e também ative as notificações, tem um sininho aqui do lado, clique nele que você vai ser lembrado sempre que nós postarmos novos vídeos. E nos vemos no próximo. Tchau, tchau!